queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Professor Lucas está na área junto contigo para falar agora do assunto, bastante simples. Normalmente já é dia a dia da galera. Todo mundo já ouviu falar, na verdade, que é a caderneta de poupança. É a aplicação mais antiga que existe, esse cara que existe há muito tempo, tá? O que acontece na prática, só para construir um esqueminha na cabeça da gente, é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que esse carinha aqui, que pode ser aqui o Lucas, então eu mesmo estou aqui. O Lucas tem uma graninha sobrando, tem um dinheirinho na sua mão. Bacana. Aí ele vai lá no banco qualquer, a gente vai utilizar aqui um banco que é público, ainda pelo menos, que é a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. E aí fala assim, vai lá na Caixa Econômica Federal, para não ficar com esse dinheirinho parado em casa, ele deposita esse dinheiro na Caixa Econômica Federal. Coloca o dinheiro lá dentro, tá? Aí, a Caixa Econômica Federal, ela é o quê? Ela faz intermediação financeira. Pega a grana do Lucas, que tinha dinheiro sobrando, e empresta para alguém. Então, essa grana não vai ficar parada aqui dentro da Caixa Econômica Federal. A grana que o Lucas botou. Essa grana aqui vai ser emprestada para alguém, para um outro carinha aqui nessa ponta aqui, que vai ser, por exemplo, pode ser aqui o Thiago. Então, de uma certa forma, o Lucas empresta o dinheiro para o Thiago. Bacana. Só que nesse exemplo que eu estou falando aqui, o Lucas escolheu por colocar na poupança da Caixa, porque o exemplo é o produto que a gente está conversando aqui. Então, o Lucas escolheu por colocar na poupança da Caixa. Bacana. Aí, essa grana aqui que vai entrar na Caixa via poupança, querendo ou não, uma forma da Caixa captar recursos, pode ser outro banco que não tem problema nenhum, só usei a Caixa como um exemplo. Esse recurso que entra aqui como poupança, ele vai sair, ou seja, ele vai ser emprestado, o recurso que está em poupança deve ser emprestado para aquisição de financiamento imobiliário. Então, essa é a principal função, a principal operação de empréstimo que o banco que capta através de poupança vai fazer, financiamento imobiliário. Aí, olha só, bacana, show de bola, maravilha. O Lucas, por estar colocando dinheiro dele no banco, vai receber um retorno financeiro, uma remuneração, é óbvio, uns juros aqui para botar essa grana aqui. Aí, que juros é esse? Como é que a poupança paga? Aí que tá. A poupança paga o seguinte, ó. 0,5% ao mês mais TR ou 1,5% ao trimestre mais TR. Isso aqui ele vai pagar para a pessoa física e isso aqui para a pessoa jurídica. Então, no meu caso aqui, 0,5 ao mês mais TR. Bacana. Lembrando que uma vantagem da poupança, que eu já vou colocar aqui nesse cantinho aqui, é isento de imposto de renda para pessoa física. A pessoa física, o Lucas aqui nesse exemplo, não vai pagar imposto de renda sobre o rendimento, tá? Show de bola, 0,5 ao mês mais TR se for pessoa física, tá aqui, né? 1,5 ao trimestre mais TR se for pessoa jurídica. Aí, olha só. Maravilha, show de bola, isso aqui era só isso, só essa regra que tu tinha que saber para a tua prova, porque era só essa informação que tinha da poupança. Aí, aconteceu o cenário que é o seguinte, aqui, tu imagina comigo o seguinte, ó, aqui quando eu tenho essa graninha aqui, eu vou escolher, ou eu vou colocar em poupança, ou eu vou colocar em outros produtos. Vamos imaginar que eu não queira pensar em questão de risco, quero só pensar em questão de renda fixa. Tudo tem risco, óbvio, né? Mas eu não quero grande risco, quero só renda fixa. Então eu vou escolher, ou eu escolho poupança, ou coloco meu dinheiro na poupança, ou coloco meu dinheiro no produtos atrelados à taxa Selic. Né? Olha, fundos vão acompanhar basicamente a taxa CDI que anda junto com a taxa Selic. Então, ou eu coloco poupança ou alguma coisa que vai seguir taxa Selic. Bacana. Aí, a gente tinha um cenário lá em 2012 em que a taxa Selic, como dizia lá nosso grande mestre barbudo da época, nunca antes na história desse país, a gente viu uma Selic muito baixa. Então, quando eu olhava, pegava meu dinheiro, eu olhava para um lado, tinha produtos atrelados à Selic, e a Selic baixa, pagando imposto de renda. E no outro lado eu tinha poupança, que pagava 0,5 ao mês, mais TR, ou seja, 6,17 ao ano mais TR, e sem imposto de renda.
E uma Selic ali na casa de 7,5, 7, ou seja, não valia a pena botar em produtos atrelados a Selic. Aí tinha a galera toda botando grana em poupança, grana em poupança, grana em poupança, porque era onde estava dando, era a melhor rentabilidade na época, porque a Selic muito baixa. Aí os bancos falaram assim, governo, você tem que me ajudar, porque olha só, a galera está botando muita grana em poupança, porque a Selic está muito baixa e não vale a pena. Só que essa galera toda botando grana em poupança, eu, banco, só posso emprestar para financiamento imobiliário. Não posso emprestar essa grana de poupança aqui para comprar carro. Não posso emprestar essa grana aqui para financiar viagem. Enfim, não posso para qualquer utilidade, é só para financiamento imobiliário. Aí os bancos falaram assim, governo, dá um jeito. Aí o governo cria uma regra da poupança que passa a valer a partir de 4/5/2012, que é a seguinte. Olha só, quando o grande patamar aqui passa a ser a taxa Selic igual a 8,5%. Quando a taxa Selic, que é a taxa definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, tiver 8,5% ou menos, tá? Vamos criar aqui uma barreira aqui. Quando tiver abaixo disso aqui, tá? Ou seja, quando a Selic tiver 8,5, quando a Selic tiver 8, quando a Selic tiver 7,5, quando a Selic tiver 7, a rentabilidade da poupança não é mais essa aqui. A rentabilidade da poupança passa a ser 70% da Selic mais a TR. Ou seja, eu começo a tornar a poupança a partir do dia 4 de maio de 2012 não atrativa. Mesmo em cenários, inclusive, principalmente em cenários quando a Selic estiver baixa. Agora, quando a Selic estiver acima de 8,5%, ou seja, 9%, ou seja, 9,5%, aí eu tenho uma trava de alta, um teto. E qual é o teto de rentabilidade? A rentabilidade é esse cara aqui, que era o cara antigo. Ah, Lucas, então é o seguinte... A poupança passa a ter teto e não tem mais piso. Teoricamente porque ele vai vir aqui para baixo, vai descendo, vai sempre receber 70% da Selic mais TR quando a Selic estiver em 8,5 ou menos. E quando subir de 8,5, vai receber o 0,5. Quer ver? Vamos fazer umas simulações aqui, olha só. Aqui, ó. Selic, tá? E quanto vai ser a remuneração da poupança, tá? Por exemplo, quando a gente tiver uma Selic a 8,5%, a remuneração da poupança no ano vai ser 70% dessa Selic aqui. Ou seja, aí 5,9, é isso? 5,95, é isso? 5,95% ao ano. Quando a Selic tiver 8%, a poupança, aqui ó, Selic, taxa Selic e taxa da poupança. A poupança ao ano vai dar quanto? 5,6% ao ano. Quando eu tiver aqui 7%, vai dar 4,9% ao ano. E assim vai. Ou seja, a remuneração da poupança, quando a Selic estiver em 8,5 ou menos, passa a ser 70% dessa Selic aqui, mais TR. Então, tudo isso aqui, né, dependendo dos cenários, mais a taxa referencial que continua. Então, olha, vai lá, 70% de 8%, 5,6%. 70% de 7%, 4,9% ao ano. Para quê? Para tornar a poupança, aqui ó, eu estou tornando ela, os caras vão começar a olhar a poupança não como alguém, olha, a Selic está 7% ao ano. E antigamente, os caras olhavam assim, ó, a Selic está 7 ao ano. Vou botar na poupança, que me dá 6,17 isento de imposto de renda. A pessoa física pensava. E a poupança, o grande objetivo da poupança é para a pessoa física, tá? Os caras falam, pô, a Selic está 7, vou botar num fundo, num CDB, vai me dar no máximo 7 e vou ter que pagar imposto de renda? Boto na poupança que é 6,17. Essa é a ideia, antigamente. Aí para diminuir, para tentar tornar ela menos atrativa, eu falo assim, mudei a regra do jogo, meu amigo. Quando a Selic estiver baixa, todo mundo iria para a poupança, agora tu não vai ganhar os 6,17 ao ano. Tu ganha 70% do 7 mais a TR. TR sempre vai estar junto, tá? Então, o que era 6,17 ao ano, ou 0,5 ao mês,
mais a TR, passa a ser 70% da Selic quando ela estiver abaixo de 8,5%. Pô, beleza, Lucas, então se é 70% da Selic, eu quero que a Selic exploda, vá lá para 10%, eu vou ganhar 7% no ano, é muito melhor. Não, cabeça, porque olha aqui, que ele botou uma trava, ó. Quando a Selic está acima de 8,5%, ó, Selic abaixo, vai 70%. Quando ela está acima de 8,5%, tem a trava de alta, que ela vai te pagar a poupança, o que a poupança antiga pagava. Essa é a ideia. Então, antes de 4/5/2012, a galera ganhava isso aqui. Pessoa física 0,5. Pessoa jurídica 1,5 ao trimestre. Mas pessoa física 0,5 ao mês. Aí, depois de 4/5/2012, eu nunca tenho certeza. Que eu vou ganhar isso aqui quando a Selic estiver alta. E quando a Selic estiver 8,5 ou menos, eu ganho isso aqui. Ou seja, minha remuneração passa a ser pós-fixada na poupança, e não pré-fixada como era antes. Essa é a ideia básica, tá? Então aqui vai ser sempre 70%, tem que sempre ter essa noção. 8,5 ou menos, 70%, tá? Aí olha só, vantagens aqui, isento de imposto de renda, tá? Para pessoa física, e conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, fundo formado pelos bancos que visam garantir o risco de crédito, por isso o nome, Fundo Garantidor do Crédito, garantir o risco de cano calote. Se o banco quebrar, se tu tem dinheiro em poupança lá da Caixa, poupança do banco que for, vai estar coberta pelo limite vigente do Fundo Garantidor de Crédito, de acordo com a instituição que tu botou. Tranquilo, por CPF e por instituição. Show de bola. Então, ó, além disso, tem outro detalhe aqui. Vamos supor que, vamos lá, no dia aqui 10 de março, tá? Eu faço um depósito na poupança, tá? De 20 mil reais. Pô, bacana, 10 de março, 20 mil reais. A poupança tem uma característica que é o seguinte, ó. Ela vai te remunerar, vai pagar os teus juros. Por exemplo, CDB. Botei hoje, no dia 10 de março, no dia 11 de março já tenho juros de um dia. A poupança, ela só paga quando ela fechar o ciclo dela, ou seja, quando ela fechar, aqui um exemplo de pessoa física, quando ela fechar o mês dela. Ou seja, se cria o que se chama de uma poupança multidata, uma data de aniversário dessa poupança, em que ela só vai pagar os teus juros depois de transcorrido um mês. Ou seja, se eu entrei no dia 10 de março, ela vai pagar teus juros no dia 10 de abril. 10 de abril. Aí sim vai ter, né, o crédito dos juros aqui do período. Aí, ou seja, ou eu deixo o mês todo e eu não ganho nada. Essa é a ideia. Além disso, um outro conceito que é importante te falar é o seguinte. Vamos supor aqui, dia 10 de março depositei 20 mil, tá? Mas, aqui no dia... Vamos botar aqui, 10 de abril. Dia 2 de abril aqui, 2 de abril, eu fiz um resgate. Fiz um resgate de 5 mil reais. 5 mil reais. Fiz um resgate de 5 mil reais. Ou seja, fiz um depósito de 20 mil aqui no início, dia 10 de março. No dia 2 de abril fiz um resgate. E no dia 10 de abril lá vai ter a remuneração dos juros. Por quê? Porque fechou um mês daqui até aqui. E aí a característica da poupança é o seguinte. Ela remunera pelo menor saldo do período. Ó, menor saldo do período. Como assim, Lucas? Olha só. Aqui, deixa eu até apagar isso aqui, ficou muito em cima, vai ficar muito junto ali. Aqui, ó, daqui até aqui, vamos botar aqui, ó, daqui até aqui eu tinha 20 mil reais. Porque eu botei 20 mil e não resgatei nada. Daqui até aqui, eu tinha 15 mil reais. Por quê? Porque é os 20 mil aqui, menos os 5, fiquei com 15. E aí, o que acontece? Ela vai olhar assim, ó, durante esse período de um mês, de abril de março para abril, qual foi o menor saldo do período? Ah, o menor saldo foi 15 mil. Então, a minha remuneração de juros vai ser sobre os 15 mil. Ou seja, os juros incidem juros sobre o menor saldo do período. Então, nesse meu exemplo aqui, eu só vou receber remuneração sobre 15 mil. Esse pedacinho aqui
daqui, dia 10 de abril até o dia 10 de março até o dia 2 de abril, esses 5 mil, ele não vai ser remunerado, porque eu resgatei antes da data de aniversário. E ele remunera sobre o menor juros do período, ou seja, sobre os 15 mil nesse exemplo, porque eu resgatei 5. Aí, pô, bacana, Lucas, entendi isso aí, show de bola. Tu me falou isso aqui, Lucas, ó, uma tal de data de aniversário, que no dia 10 de março vai ser um mês depois, no dia 10 de abril, bacana. Só que, Lucas, olha só, vamos pensar o seguinte, ó, eu pensei aqui, tu me falando isso, né, Lucas, pensei aqui rapidamente, e cara, a gente tem problemas aí. Por quê? Eu te perguntei, tu vai falar assim, Lucas, olha só, se o cara fizer um depósito no dia 28, no dia 29 e no dia 30, aqui, não é 28, perdão, 28 eu comi o número, seu burro, vou pagar aqui. Lucas, se o cara fizer um depósito no dia 29, no dia 30 e no dia 31, vai ter problema, Lucas. Ué, por quê? Olha só, Lucas, tu tá me falando isso, tá? Se o cara fizer um depósito em 29 de janeiro, em 29 de fevereiro, existe 29 de fevereiro? Ah, só em ano bissexto, né? Ah, então quer dizer que ele só vai ter remuneração nesse mês quando tiver ano bissexto? Não. O outro, se o cara fizer dia 30 do 1, janeiro nunca vai ter, ou melhor, fevereiro nunca vai ter 30 do 2. Então esse cara nunca vai ter data de remuneração? Também não. Para evitar esse problema, o que acontece? Todos os depósitos que forem realizados dia 29, dia 30 e dia 31, considera-se como dia 1º do outro mês. Por quê? Porque senão, olha só, tudo que eu fizesse, ou melhor, se eu fizesse dia 29, em fevereiro eu ia ter problema para ter mês de aniversário, que em fevereiro não tem 29. Se eu fizesse dia 30, fevereiro, com certeza eu ia ter problema também. Se eu fizesse dia 31 meu depósito, vários meses não tem dia 31. Então, sempre que eu fizer depósito dia 29, dia 30, dia 31, ele considera como 1º do outro mês, porque todos os meses vai ter primeiro. Então, olha, fiz lá, depósito no dia 29 de janeiro. Ele vai considerar como 1º de fevereiro. Que eu não tenho problema para conseguir remunerar o meu meus juros de acordo com a data de aniversário. Essa é a ideia. Então, fiz depósito dia 29 dia 30, ou dia 31, na poupança ele vai considerar como dia 1º dia do outro mês, tá? Então, esse aqui é um outro conceito interessante para ti. Por quê? Porque ele considera dia de aniversário para te pagar os rendimentos. Então, resumão geral aí da poupança, a partir de 4 de maio de 2012, quando a Selic tiver 8,5 ou menos, eu ganho 70% da taxa Selic mais TR. Quando a Selic estiver acima de 8,5, vou ganhar a trava de alta da poupança. Que é qual a trava de alta? 0,5 ao mês mais TR, 6,17 ao ano mais TR para pessoa física. Lembrando, pessoa física é isenta de imposto de renda, somente a pessoa física, a jurídica paga, conta com garantia do fundo garantidor de crédito, tá? Sempre remunera pelo menor saldo do período, sobre o menor saldo do período, ou seja, aqui eu botei 20, resgatei 5 no meio do caminho e acabei ficando com 15, ele vai remunerar sobre os 15 mil, meus 5 eu não ganho remuneração nenhuma. Inclusive, se eu tivesse resgatado aqui, coloquei 20 mil, 10 dias depois eu resgato os 20 mil, eu não ganho nada. Por quê? Porque eu teria que ter ficado um mês inteiro. Então, ou fico o mês todo e ganho os juros ou não ganho nada. Não é que nem CDB que tem rentabilidade diária. E os depósitos feitos dia 29, dia 30 ou dia 31 são considerados como dia 1º do outro mês. Para quê? Para ter data de aniversário todos os meses. Porque senão, dia 30, dia 29, 30 e 31, alguns meses eu iria acabar pulando no ter rentabilidade. Essa é a ideia básica de poupança, bastante simples, porque a maioria da galera já vence no seu dia a dia, mas ó, bem tranquilo, continue poupando tempo, estude mais, beijo, tchau!